Ô, Bruno, já já a gente vai falar aí sobre a briga, deu treta no Flamengo, Diego Alves e Paulo Souza, hein? Diego Alves brigou com o treinador Paulo Souza, brigou com o preparador de goleiros do Flamengo, Paulo Grilo, então, Diego Alves. Então, deixando claro, provavelmente Diego Alves não tem mais espaço no Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. Ó, a gente trouxe aqui a notícia. Diego Alves brigou com Paulo Souza. Teve o desentendimento, não é a primeira vez. O Diego Alves já teve desentendimentos no Flamengo quando esteve no banco de reservas. Mais uma vez agora o Diego Alves está no banco do Flamengo. Ele é banco pro Hugo, pro jovem goleiro Hugo, né? O Hugo Neneca, que é chamado de Hugo Neneca, que também vem mostrando uma certa insegurança no gol do Flamengo. Então, o clima ficou pesado no Flamengo. Voltamos à Rádio Jovem Pan, agora então multiplataformas, como diz o velho Vamp, rádio, YouTube e TV Jovem Pan. Você que está no YouTube, deixa o seu like. Agora, Vamp, o Diego Alves não é a primeira vez que ele arruma briga quando ele está no banco no Flamengo. É um jogador de peso? Sim. É um cara que já virou ídolo no Flamengo? Sim, até pelas conquistas que teve e foi muito importante na Libertadores de 2019. Ele tem motivo para tretar com o treinador ou não? Ele tem que aceitar que está num mau momento, até porque quando entrou, falhou. A gente tem que ser sincero, quando ele entrou no time do Flamengo, ele falhou. Ele falhou em dois jogos. Né? E dois jogos, num deles em 2 gols. E ele já tinha criado um problema com o Dorival Júnior, né? Sim. Que acabou de assumir o Ceará. Né? Um jogador já bastante experiente, tudo, né? O que a gente esperava do Pedro, o Diego Alves faz. Quem era para arrumar um tumulto para ser titular era o Pedro, né? Mas assim, eu acho que não há motivo, né? Começo de temporada, o treinador chegando, a falta de respeito, né? E o Flamengo já mira outro goleiro, né? Então o Flamengo já mira o goleiro do Atlético Paranaense. Mas ele sabe que o tempo dele já está sendo contado, né? O Flamengo tá louco para contratar o Santos, o goleiro que foi até convocado agora para a seleção pelo Tite, né, no lugar do Everton. Eu acho sem motivo, eu acho que ele tá errado. Não, e tem outra também. O Diego Alves, ele tá numa má fase. Não, se o Flamengo não vai renovar com ele, já não ia renovar antes. Não, já não ia renovar, só que o contrato dele vai até dezembro. Ele tem 1 ano ainda aí no Flamengo. A dúvida é, será que ele continua até o fim do ano ou será que rescinde antes da hora? Porque o Diego Alves, se ele tivesse num grande momento, ele teria razão para reclamar. O treinador não confia no meu trabalho, confia mais no outro goleiro, então eu quero ir embora. Agora, ele não tá num bom momento. Ele teve muitas lesões no ano passado, ficou fora de alguns jogos, muitos jogos, na verdade. Nesse ano, quando recebeu chance, não agarrou bem, não foi bem, teve falhas até feias num jogo. Eu não me lembro qual foi o jogo, se o Boni puder recuperar. Foi um jogo contra um time pequeno do Rio, que ele falha 2 vezes. Foram 2 falhas Nova assim. Iguaçu, se não me engano. Bizonhas, eu acho que foi o Nova Iguaçu. Foram 2 falhas bizonhas. Então ele não tem muito, nesse momento, o direito de reclamar, o direito de gerar insatisfação dentro do grupo, gerar racha dentro do grupo. E tem o Hugo também, que ainda não mostrou uma grande segurança, foi contra o Rezende. Ele teve 2 falhas bizonhas contra o Rezende num jogo 2-2. Então, não é o momento de criar ali um racha, de criar estresse dentro do grupo. O Paulo Souza acabou de chegar e o Paulo Souza só aumenta agora a pressão do Paulo Souza por um goleiro. Ele já pediu com urgência no Flamengo um goleiro. Ele quer um goleiro, esse goleiro é o Santos. A diretoria do Flamengo chegou a tentar outros nomes, mas o goleiro que interessa ao Paulo Souza é o Santos, e agora que o Flamengo vai ter que ir ainda mais em busca do goleiro do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer 3 milhões de euros, cerca hoje de 17 milhões de reais. O Flamengo já topou esse valor, porque começou 3,5 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 2,5 milhões de euros. Só que aí ficou no meio termo 3 milhões. Agora, a grande disputa é, o Flamengo quer pagar parcelado esses 3 milhões de euros, e o Atlético Paranaense quer à vista, quer a bolada. Então, Piperno, essa situação de você ter uma polêmica,
O Diego Alves, mais uma vez, ele não aceita o banco no Flamengo. Você acha que ele tem razão, mesmo com as falhas que ele teve recentemente? Porque ele é um ídolo. Ele é um ídolo. Ele é um dos grandes goleiros da história do Flamengo, até porque conquistou Libertadores, agarrando muito, e 2 títulos brasileiros. Mas um jogador com tanta experiência, que é tido como um dos capitães do time, o Flamengo tem 3 capitães que erguem as taças, juntos. Everton Ribeiro, Diego Ribas e o Diego Alves. Você acha que ele tem motivo nesse momento para gerar aí uma instabilidade dentro do grupo? Mas de jeito nenhum. Olha, você citou 3 nomes e veja, Diego Ribas ele não tem mais nível para ser um jogador importante no Flamengo. Não basta para entrar lá de vez em quando, faltando 15, 20 minutos e tal. E o Flamengo fica muito preso a esses caras aí, chamam lá de geração 85, né? Que foram importantes, mas veja, o tempo está passando para todo mundo. Eu acho o seguinte, o Flamengo é o time grande no Brasil, que mais perde título, que mais perde classificações, que mais perde jogos importantes por conta de falha de goleiro. O Reinaldo Rueda, coitado, o colombiano, ele quase infartava lá em 2017, quando tinha o Muralha. Depois o Muralha era um jogo atrás do outro falhando. Aí ele pegou um goleiro lá que estava subindo, um goleiro lá de 19 anos, me foge o nome agora, falhou também. Aí foi buscar o César, que estava parado há mais de 1 ano e meio, porque não tinha outro. Então o Flamengo, sabe, em relação ao goleiro, o Flamengo tem sofrido muito. O Diego ele tem falhado demais já faz tempo. Não foi bem na última Libertadores. Falhou contra o Palmeiras. Quer dizer, que foi frango. Tá lá bolas que um goleiro de nível de seleção tem que pegar. Os 2 gols, você acha? Eu acho que os 2 gols foram defensáveis. Então, um goleiro, sabe, goleiraço de seleção, eu teria evitado. Agora, então, tá na hora, já passou da hora do Flamengo ir buscar um goleiro mais jovem. Veja, o Santos não faz um grande começo de ano. O Santos não foi bem contra o Palmeiras. Mesmo agora na semifinal do Campeonato Paranaense, eu vi os 2 jogos. O Santos não falhou nos gols, mas em vários outros lances. Por exemplo, no último domingo, em 3 saídas de gols, 2 pelo alto e uma por baixo, em que ele mas falhou em gol também. Frente, cara. Ele falhou em gol também. Teve um gol do Curitiba, se eu não me engano, que a bola passa do lado dele. Foi do Curitiba, Bruno. Os gols do Aleph Manga. E o gol do Zé Rafael também de falta. O gol do Zé Rafael de falta. Então ele não tá lá em grande João Paulo é um fase. grande goleiro do Santos. Então, mais jovem. É aí que eu ia chegar. Eu tentaria um cara desse. Não, ó, o Flamengo chegou a tentar o João Paulo. Só que o João Paulo é caríssimo. Eu acho que nenhum clube brasileiro pagaria o valor do João Paulo por um goleiro. Mas do jeito que o Santos tá, dá um trocado a mais. O Santos tá numa pindaíba danada. Ó, o João Paulo ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros para clube brasileiro. O Flamengo teria que pagar, no mínimo ali pelo João Paulo, pro Santos aceitar, uns 15 milhões de euros. Não. É muito dinheiro para você pagar. O Santos não vai cobrar isso. Do jeito que o Santos tá, não oferece uns 5 milhões de euros aí. Eu acho que não, porque o Flamengo chegou a sondar o João Paulo, o goleiro do Santos, foi inclusive um dos nomes, e desistiu, assim como o Neto. O Neto, goleiro do Barcelona, o Xavi chegou a dizer que não liberaria o Neto, depois o Barcelona disse, ok, só liberamos o Neto por 14 milhões de euros. E aí o Flamengo também deu para trás. Então o Santos, ele passa a ser a única alternativa. O Flamengo pensou no Marquezin também, goleiro do Porto. Sim. Mas não andaram as negociações. Sabe por que eu faria uma proposta? É um negócio maluco, mas muito maluco. O Flamengo quer ser um clube mundial, global e tal. Pega um dinheiro grande e tal, faz uma proposta pelo Keylor Navas, que é reserva do PSG. Mas o que é isso? Você acha que o Navas vai aceitar uma proposta do Flamengo? O Navas. Mas o Navas, Piperno, no Paris Saint-Germain, ele deve ganhar um salário no mínimo de 5 milhões de reais por mês. Eu tô errado, Bruno? Não. É por aí, Eu tô Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, qualquer gato pingado lá. O dinheiro aqui vale mais. É isso. O dinheiro aqui vale mais. Não, mas se não dá. Não dá pra você tirar um goleiro do Paris Saint-Germain. Reserva, não sei. É impossível hoje. Agora, o Santos ele passa a ser a única alternativa e a burrice também do Diego Alves, né, Vanderlei? Ele já tá numa fase ruim. Ele sabe que ele tem contrato até dezembro. E a torcida não tá do lado dele, que ele só fala. Então, quando você ainda tem a torcida do seu lado, você ainda mete uma cascata, vou fechar um pau aqui com o treinador, que o pessoal tá do meu lado, imprensa aí tem um ou outro que vai do meu lado, mas o cara tá mal, cara. É coisa de louco. Bom,
essa tese essa sugestão do Piperno, é na linha de que perguntar não ofende, né, Piperno? Vai lá. Ele não tem contrato longo, porque foi difícil a renovação. Eu tô só dizendo pra você. Ele nunca mais vai ter um contrato caro. Quando assim. tentam contratar, muitas vezes a resposta é não. Então perguntar não ofende. Você passa aí, um abraço. Mas é isso aí. Agora, eu acho só o seguinte: a situação pode fazer com que o Flamengo passe a não desistir mais. Isso que o Asmar falou. Pensou no João Paulo, desistiu por causa do valor. Pensou no Santos, desistiu por causa da condição de pagamento, por enquanto. A situação pode levar ao Flamengo, que tem dinheiro em caixa, a parar de desistir. Tipo assim, gente, é o seguinte, tá dando confusão. Esse tipo de discussão sempre deixa sequelas. Sempre deixa sequelas. E tem mais. Não estamos falando de um júnior. Estamos falando de um cara cobra criada, como diz o Vampeta, que pode complicar mesmo. Mas ele sabe que vai embora. É verdade, ele sabe que vai embora. Pode ter decidido chutar o pau da barraca. Pode estar provocando uma situação insustentável por lá. Ou pode não ser nada disso. A gente está meio distante e não sabe exatamente. Mas eu acho que cria uma situação inadequada para um time. Sempre quando acontece isso, cria uma situação inadequada. Da manchete, Asmar, da manchete negativa. É o que menos um clube precisa. Menos um clube precisa é manchete negativa. Ele, mesmo tentando não conseguir manchete negativa, alguém encontra uma coisinha lá. Isso vale para todos os clubes. Então, quando um jogador importante cria uma situação que dá uma manchete, uma discussão, como nós estamos colocando aqui, é muito ruim. Eu imagino que a diretoria do Flamengo esteja avaliando isso. É melhor continuar. E outra coisa, a gente libera e perde grana. Ou vamos tentar encontrar uma maneira que alguém dá uma grana para a gente, que não é o que a gente queria, mas tiramos o problema que está sobre a mesa. Tem uma série de coisas que deve estar passando agora na cabeça da diretoria do Flamengo. Então, se você fosse o Diego Alves hoje, você não arrumaria encrenca. Isso aí já é um ditado popular na bola que eu vou falar o que o goleiro é. Goleiro é maluco, é pi. E aonde pisa não nasce grama. Então o Diego Alves tá louco. 36 anos, tem contrato até dezembro. Jogou pra torcida, né? Fazer um auezinho pra dizer que eu não tô acomodado. Ninguém quer sair do Rio de Janeiro recebendo. Mas com essa situação, né, Vanderlei? Você que acompanha futebol há muito tempo, ele pode até sair antes da hora. Claro. Por quê? Porque o contrato é até dezembro. Eu lembro que os caras não queriam renovar com ele, né? Já renovou. Foi uma renovação meio polêmica. Por causa do grupo. E numa pressão ali, o Flamengo indo pra final, de Libertadores. Se não tiver passapano, e eu sei que alguns companheiros não fazem isso, se não tiver passapano, na primeira coletiva vai ter essa pergunta. Sim. Por favor, professor, já foi superada a confusão com o goleiro? Ou não é isso? E é um fla-flu, vai que toma, que nem o senhor fala, vai que toma pimba. E aí na coletiva vem logo isso aí. Não, e tudo pode acontecer. O goleiro que joga comete uma falha. Por exemplo, pode acontecer. Já imaginou? Cometeu falha, o outro chiou que quer ser titular. Enfim. Já foi de tudo negativa. Que é da decisão do jogo, né? Não é legal pro Flamengo. Ele tem que resolver isso rapidinho. Então os dois aparecem se beijando, tá tudo certo, página virada. Porque senão dá confusão. E outra coisa, nós estamos falando do Flamengo, né? Que dá manchete, que é importante, que dá espaço, essa coisa toda. Não estamos falando de um timinho qualquer que, com todo respeito, não dá repercussão. É isso. Agora, ele teria que aceitar. Foi o que o Vamp falou. Aceita, espera o final do contrato. Sim. E aí não aceita, cria um clima desse. Tem uma coisa... Campeonato Carioca ainda, nem começou ainda. Ele poderia ganhar espaço. E tem uma coisa... Se você for ver, ele num Brasileiro, numa Libertadores, com experiência, o Hugo totalmente inseguro. O Hugo falha, volta. Mas por que é uma burrice ele arrumar briga? Porque agora que o Flamengo vai querer ir atrás do Santos a qualquer custo. Não, mas tem uma coisa... E aí, tem uma coisa também ele não tem com jogadores veteranos que a gente não sabe o contrato em si, que é uma coisa, né, de segredo. Às vezes ele pode estar reclamando porque ele deve ter bônus por participação de jogos, que nem o Felipe Melo fez isso no Palmeiras aqui. A gente não sabe o contrato, como é o contrato dele. Mas tem isso também quando você vê, tanto participação pro jogo é mais tanto. E aí já não começa a pingar porque não tá jogando. Mas no caso do Flamengo é melhor pagar, porque ele não está jogando por uma situação, a gente esperava que ele jogasse sempre. Olha o discurso. Estou fazendo o discurso da diretoria. A gente esperasse que ele fosse titular eterno, que jogasse sempre, que não saísse nunca do time. Mas por uma questão... Futebol é assim, ele está fora. Mas isso eu estou dizendo nos bastidores. Tem que pagar o quê? Mais não sei quanto?
Porra, compensa e evita confusão. Esse é se for isso, né? É grana. Evita confusão. O fim do ano está chegando, já estamos na metade do ano. Daqui a pouco para tudo, tem Copa do Mundo, esse negócio todo. Eu acho que tem que evitar confusão, sabe? Prevenir, porque sempre dá uma sequela. Dependendo quem são os personagens, uma fumacinha. Ou então é um incêndio. Aí eu acho que tem chance de ser um incêndio. Porque é um jogador que é muito querido no grupo. Então, é um cara que é aquele cara do vestiário. Você tá sabendo que ele não tá vivendo um bom momento. Eu vivi isso no Corinthians com o Marcelinho Carioca. O Vanderlei e o Luxemburgo louco pra fitar o Marcelinho Carioca. Os dois não se batiam. E aquilo incomoda os outros jogadores. Aí a gente chegava no Vanderlei, o Vanderlei falava assim, eu vou sacar ele. E o professor, arrumar pra cabeça, o maior ídolo da história do clube. Dá 10 minutos de jogo, a gente tá jogando bem, começa aquele Pacaembu todo, o Morumbi, Marcelinho. Então vocês cuidam dele, eu não quero nem saber, eu só vou escalar e vocês comandam aí, deixa que a gente comanda o Marcelinho. Mas aí o Marcelinho tem o quê? A torcida do lado, a própria imprensa e uma coisa pessoal dele do Luxemburgo, coisa que o Diego hoje não tem. Não, e no campo ele resolvia, certo? Resolvia. A torcida tá vendo que ele não tá bem, vem falhando, vem de lesão. E as últimas temporadas dele não foram legal, né? Então ele não tem essa proteção do apelo popular aí que o Vampeta falou é importante. Se o cara tá com a galera... a gente falou mesmo do Rogério Ceni, quando criticou a diretoria ali, falou falta água na piscina. Ele pode falar isso. Se fosse um outro treinador, dificilmente falaria porque ele não tem o apoio popular. Aí vai o presidente, eu vou demitir ele porque ele falou isso. Não vai demitir. O Rogério não, o outro poderia até ser. Então tem isso. E o Diego hoje, apesar de ser um ídolo do Flamengo, acho que nesse momento, não vai ter um apelo, tem que jogar o Diego, a torcida começa a gritar o nome dele. Acho que nesse momento ele não tem. Depois que ele parar, sair, ele vai entrar. O Diego é um dos grandes goleiros que passou aqui, mas agora, pelo desempenho dele recente, ele não vai ter essa proteção popular assim, não. Nesse momento não tem. Não, em cima disso que a gente está falando, quem vive isso é o técnico, aquele que eu brinco, né? Técnico incaível. Todos eles que são considerados incaíveis. Tá? O cara entra em campo, e eu lembro com o Muricy, por exemplo, aconteceu isso. O time estava meia boca, e o time não rendia, e estava todo mundo pé da vida com o time, mas também com o treinador. Diziam. Aí o Muricy entrava junto com o time, e aí o estádio, né, Bruno? Sim. Ei, Muricy, a gente brincava, pode demitir o time todo, a diretoria se tiver intenção. Mas dá uma olhada na arquibancada. Antes do jogo, já sabe que o time vai ser uma pindaíba, mas canta o nome do treinador. Quer dizer, você vai mandar o técnico embora? Não. Só sai se quiser. Se quiser, vai embora. Né? Então é isso. Isso da arquibancada tem um peso extremamente. Nós tivemos recentemente episódios aí, aqui em São Paulo, Silvinho, e outros a gente pode citar aí. Hoje alguém vai mexer com o Abel Ferreira no Palmeiras? Não vai. Não, e não mexe também com o Paulo Souza hoje. Porque a torcida tem isso. Deixa esse cara tentar rejuvenescer o time. Sim. Deixa esse cara tentar mudar um pouco, tentar renovar. E já tá aqui a notícia. Seria a última pendência do Flamengo. O Paulo Souza exige um goleiro. Você vê, é isso que o Diego Alves conseguiu. Agora, ele mais do que nunca exige um goleiro no Flamengo. E é a última pendência do Flamengo no mercado. Agora o Petralha lá, ontem brigou, foi xingado, mostrou o dedo para a torcida, tá um salseiro no Atlético. Agora não parcela mesmo. Agora, se aparecer o Flamengo lá com aquela ideia de parcelar, como o Asmar disse aqui, pastor, infelizmente, estou mais convicto. Olha, é grana. Não, e outra coisa. Ele, né, o Santos, foi para a seleção brasileira. Ou seja, isso pode valorizar ainda mais o Santos? Será que agora o Atlético Paranaense pode falar, Flamengo, eu tô com um goleiro de seleção brasileira e vocês vão querer parcelar? Não, eu quero à vista. A gente vai para um break rapidinho aqui na TV Jovem Pan. Então, fica aí com a gente, porque vai seguir o debate, vai ter seleção brasileira ainda. Break na TV Jovem Pan, seguimos na rádio e no YouTube. Fala, Michel, você queria falar. A maior roubada do mundo, na hora de você negociar o jogador, é você dar um argumento pro Petralha. É claro que o Petralha tá acompanhando. Bom, o meu goleiro vale 3,
Os caras estão desesperados. Hein? É isso aí. 3,5 à vista. Quer dizer, é assim que o Petralha... E agora na fotografia da seleção. Opa, ainda. Veja, o Petralha... Campeão olímpico. 6, 7 milhões de dólares, por exemplo, do Pablo. Imagina que não vai arrumar de um goleiro de seleção brasileira. E mais, hein? No Rony também. Do Rony, agora é capaz dele pegar isso aí. a Vampeta 3, 3,5 à vista e ainda pegar o Diego Alves de graça para compensar lá. Manda pra cá, te mando e... Esse é o Petralha.